Isso aí, achei. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Boa noite a todos. É um prazer, uma honra receber vocês aqui novamente para a sequência do nosso workshop Imunologia é Vida. Para quem ainda não entendeu o que está acontecendo, né, nesse workshop, então deixa eu esclarecer aqui para vocês. Desde o dia 8 de março, eu tenho dado aulas ao vivo, todas segundas e quintas-feiras. Isso vai até o primeiro dia do mês de abril, até o dia 1º de abril, que vai ser uma quinta-feira. E nós já discutimos aqui vários temas extremamente importantes associados ao funcionamento do sistema imunológico. Então, para você que perdeu as outras aulas, elas estão disponíveis para vocês lá no YouTube, no canal prof.dr Luiz Augusto, professor Dr. Luiz Augusto, Corpo Blindado. Só você digitar isso aí no YouTube, procura lá o canal. Nós já colocamos aqui embaixo também no chat a Neuci, que é a nossa diretora aqui de comunicação, ela já disponibilizou aqui para todos no chatzinho o link do canal. Clica aí, vai lá no canal para que você possa rever as aulas que você perdeu, tá bom? No dia 8 de março, nós falamos sobre a Covid-19 e o sistema imunológico. Essa aula foi muito importante. Depois, no dia 11 de março, o tema foi fibromialgia, que é uma condição clínica que afeta muitas pessoas. Nós falamos lá sobre como a origem, as prevenções. No dia 3 de março, na segunda-feira, o tema foi síndrome metabólica, que é o quê? Diabetes, hipertensão e obesidade. E como que cuidar do sistema imunológico previne essas doenças. É muito interessante essa relação, pouca gente sabe disso. Depois nós falamos sobre o câncer no dia 18 de março, né? As formas de terapia para o câncer e o sistema imunológico. E na última segunda-feira, dia 22 de março, nós iniciamos o tema doenças autoimunes. E hoje, quinta-feira, dia 25 de março, a partir de agora, nós vamos complementar este assunto das doenças autoimunes. Uai, como assim, professor Dr. Luiz Augusto, complementar? Sendo que hoje o tema era artrite, artrose e alergias. Ah, pois é. Se você não viu a aula da segunda-feira, vai lá no canal do YouTube, volta nessa aula do dia da segunda-feira e você vai ver que lá, quando eu estava falando das doenças autoimunes, uma que eu citei foi a artrite, a artrose, a outra foi a alergia. Sim, artrite, artrose e alergias são doenças autoimunes. Tem uma relação direta o surgimento dessas doenças com um desequilíbrio do sistema imunológico. Conta para mim, você conhece alguém aí, pode ser um parente seu, uma pessoa que você, um amigo, ou alguém conhecido que sofra com essa doença? Artrite, artrose ou alergia? Isso acontece contigo? Eu acredito que você conheça, no mínimo, umas 2 ou 3 pessoas que se queixam de qualquer uma dessas condições. Sabe por quê, gente? Porque é muito comum. É comum pessoas sofrerem de artrite, artrose, alergias, mas para nós que somos profissionais ou interessados nessa profissão de imunologistas, né, que previne as doenças, então conhecer imunologia para prevenir doenças, nós precisamos entender a causa da doença, como que ela surge. Não é simplesmente fazer o diagnóstico e já tentar remediar. Não, não é por aí que funcionam as coisas, tá? E o que que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender que essa doença, artrite,
artrose, alergia, eu coloquei elas no mesmo pacote de informação, no mesmo tema, coloquei-as junto porque elas têm uma origem comum. E que origem comum é essa? Distúrbio do sistema imunológico. Exatamente isso. Essas doenças têm uma origem lá no sistema imunológico. E nós precisamos entender essa origem para poder cuidar bem do corpo e, principalmente, o quê? Prevenindo essas doenças. Já pensou como seria maravilhoso se cada um de nós soubéssemos algumas técnicas naturais e simples que possamos aplicar no nosso dia a dia para cuidar do sistema imunológico, prevenindo artrite, prevenindo alergias? Olha que maravilha. Sem uso de medicamentos. Não é incrível? Então, é disso que nós vamos falar hoje. Por isso, eu peço a vocês que a partir de agora estejam em mãos com dois instrumentos fundamentais para o desenvolvimento profissional de qualquer pessoa, que é o quê? Uma caneta, um lápis e um caderno para vocês anotarem, tomar nota de tudo que a gente vai discutir aqui juntos a partir de agora, tá bom? Então, vamos anotar. E por que eu peço que vocês anotem? Muito simples. Quem está participando desse workshop Imunologia Vida tem direito a um certificado de participação. Sim, é um certificado oficial que você vai poder usar depois, por exemplo, para, se for estudante de faculdade, de um curso técnico, dispensa de carga horária complementar. Quem faz faculdade sabe do que eu estou dizendo. Os estudantes precisam apresentar para a coordenação de curso uma carga horária extracurricular que prove que ele estudou algum tema relacionado à formação profissional dele. E está aqui essa oportunidade. Então, se você precisa de um certificado de carga horária complementar, aproveite, anote tudo, porque no final da aula tem um questionário. Quem responder a esse questionário pode solicitar o certificado. Então, é para prestar atenção e acompanhar o raciocínio junto comigo. Daí a importância da caneta e do caderno. Combinado? A Neuci já colocou aqui para vocês no chat um link. Esse link serve para quê? Para que você vá até o formulário de solicitação do certificado. Ah, mas professor, doutor Luiz Augusto, eu não faço faculdade. Esse certificado serve para mim também? Com certeza. Você que já é um profissional na área da saúde, esse certificado entra no seu currículo, entra na sua formação. É importante para a sua carreira. E você que é meu aluno do curso profissionalizante na área de imunologia e saúde preventiva, que é o meu corpo blindado, você que é aluno do meu curso e está aqui também nesse workshop, você também pode usar esse certificado para complementar a sua carga horária no curso e melhorar o seu currículo. Então, entra na sua formação também. Então, aproveitem. Ah, mas eu não sou aluno do curso, professor doutor Luiz Augusto. Eu vou poder usar esse certificado depois, caso eu entre numa turma aí no futuro? Sim, exatamente isso. Então, tenham um bom proveito deste documento. Mas atenção, para ter direito a este certificado, você tem que preencher o formulário, o questionário. Como que você tem acesso a esse questionário? Está aqui o link aí no chat. Clica nesse link e você vai ter acesso. Se você está assistindo a aula gravada, não está assistindo essa aula ao vivo aqui agora comigo, se você está aqui agora no YouTube, tem um link para obtenção de certificado aqui embaixo na descrição. Clica nesse link aqui, vai lá para o formulário, preenche as respostas e solicite o seu certificado. Então, na descrição do vídeo aqui no YouTube também está. Você que perdeu essa aula ao vivo, seja bem-vindo. Assista ela aqui, ela está disponível no YouTube. Eu vou colocar ela, então, a partir de amanhã, dia 26 de março. E aí você pode rever essa aula no tempo que você quiser. Então, entrou lá no nosso canal, professor, doutor Luiz Augusto, prof.dr Luiz Augusto Corpo Blindado. Por favor, se inscreva
para ter acesso a mais conteúdos. Curta os nossos vídeos, se ele estiver sendo importante para você, porque assim vocês estarão colaborando para que a gente leve esse conhecimento para mais pessoas. Tá bom, gente? Então, dados os recados iniciais, vamos para o tema de hoje. Anote aí no seu caderno, por favor, né? Como se prevenir da artrite, da artrose e das alergias, cuidando do sistema imunológico. Como se prevenir da artrite, artrose e alergias, cuidando do sistema imunológico. Vamos lá. A primeira informação chave que poucas pessoas sabem, inclusive os profissionais de saúde, tá? É que essas 3 doenças, elas têm uma origem em comum quando o distúrbio está nas células do sistema imunológico. Mas esperem um pouquinho. O que são essas células do sistema imunológico? Gente, lá na medula óssea, a coisa começa na medula óssea, olha só, é interessante notar isso, né? O sistema imunológico começa nos ossos. Interessante. Quando a gente cuida bem dos nossos ossos, nós estamos cuidando bem das células do nosso sistema imunológico. Sabia disso? Proteger os ossos é tão importante quanto proteger o corpo inteiro. Porque lá no miolinho do osso tem uma série de células tronco que dá origem, gente, a todas as células do sangue. Todas as células do sangue. Glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos, as hemácias, que servem para transportar oxigênio do pulmão para todos os tecidos do corpo, leva também um pouco de CO2 para o pulmão. E nós temos também outro ponto muito importante, que são os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, estes sim, são as células do sistema imunológico. E elas nascem onde? Lá na medula óssea, no osso. E por que eu estou falando disso? Porque olha só que curioso. A artrose é uma doença que, de certa forma, está bem próxima ali dessa situação fisiológica, né, do osso. A artrose, da onde que vem esse termo, né? A artrose vem num termo, isso aí desde Hipócrates, que foi um dos primeiros médicos gregos, né? Há muitos milhares de anos atrás, já havia percebido que alguns pacientes reclamavam muito de dores nas articulações. Então, essas dores nas articulações, em especial no joelho, na cartilagem no joelho, é chamada de artrose. E de onde que vem essa dor? Essa é a pergunta-chave. Gente, a dor, ela vem de uma lesão, de uma calcificação que pode ter acontecido ali na cartilagem, que endureceu, que ficou mais rígida. E na hora que a pessoa tenta dobrar o joelho, ela sente dor, porque tem inervações ali local que são sensíveis àquele atrito, ok? Mas nem sempre a causa da dor é por causa desse problema anatômico, por causa dessa lesão, por causa dessa cicatriz que aconteceu no joelho, nas articulações. Exatamente. Às vezes essa dor é devida a uma, anote aí, agora, no seu caderno, inflamação. Às vezes, essa dor que está acontecendo ali nas articulações é devida a uma inflamação. E o que é uma inflamação? Uma inflamação, gente, é o que eu chamo de um evento imunológico. Evento imunológico, professor, doutor Luiz Augusto, o que é esse tal de evento? Evento, para mim, é uma festa, é um show, é um teatro, é um aniversário, é um churrasco, mas é mais ou menos isso, tá, gente? No seu corpo, as células se reúnem.
Elas interagem umas com as outras. Porque esse é o papel das células. A célula não é um componente isolado, que fica ali parado, sem fazer nada. Muito pelo contrário. É extremamente dinâmico. Então, pega aí, por exemplo, uma célula que acabou de nascer lá na medula óssea, um glóbulo branco, foi para a corrente sanguínea, passou pelo baço, passou pelo timo, foi nos vasos linfáticos e depois foi parar lá no joelho da pessoa. E lá no joelho da pessoa, ela começou a fazer uma reação imunológica, um evento imunológico contra a cartilagem. Nossa, mas sério, isso acontece? É, isso acontece. Isso é bom ou ruim? Sinceramente, é ruim. Por quê? À medida que essa inflamação se prolonga, agora eu comecei a matar a charada. À medida que essa inflamação se prolonga, à medida que tem muitas células chegando na cartilagem, gerando lesão tecidual naquele tecido, o que pode acontecer? A cartilagem pode cicatrizar, secar e gerar um problema anatômico. Então, quando as células do sistema imunológico vão até o tecido lá da cartilagem no joelho e começa a gerar inflamação nesse local, se essa lesão persistir por muito tempo, aquela cicatrização que vem logo em seguida acaba provocando uma dor em excesso na pessoa. Por isso, nós precisamos identificar o quanto antes, quanto mais precoce, melhor, a possibilidade de estar acontecendo no seu corpo. Por quê? Depois que a cicatriz acontece, depois que a lesão se forma, aí não tem mais jeito de recuar, gente. Aí, infelizmente, a única forma de se livrar daquelas dores, muitas vezes passa por uma intervenção cirúrgica, e não é isso que a gente quer que aconteça. Portanto, nós precisamos agir de forma preventiva, evitando que essa inflamação, que esse excesso de células imunológicas lá na cartilagem do joelho, por exemplo, se estabeleça por muito tempo. Viu só? Então, se eu corto a inflamação desde o início, essa artrite, essa artrose, que é nada mais nada menos que a cicatrização dessa artrite, se prolongue. E aí o paciente não vai sofrer com essas dores. Viu só? Mas eu vou explicar mais no final da aula que técnicas são essas que nos permitem, então, tanto identificar uma possível inflamação que pode levar à artrite, quanto técnicas que trazem um benefício direto para o sistema imunológico, impedindo que essa inflamação se prolongue e trazendo um benefício direto para o organismo, evitando a artrite. Isso é possível? Sim. E nós vamos descobrir como. Antes, deixa eu falar um pouquinho, então, sobre as alergias. E por que eu vou falar da alergia exatamente agora? Porque, assim como a artrite tem início com a ação do sistema imunológico sobre a cartilagem, a alergia é a mesma coisa. Só que, nesse caso, as células imunológicas estarão atuantes e presentes em outras regiões do seu corpo. Vamos pensar, se a pessoa está com uma rinite, uma sinusite, devido à poeira, devido a pólen, devido a um alimento que ela consome, ou algum cheiro especial que a incomoda muito, e ali ela vai começar a ter tosse, espirro, coriza, né, que é o nariz escorrendo. Isso acontece devido à ação das células do sistema imunológico lá no tecido, na mucosa do nariz, dos sinos, que é uma série de cavidades que tem aqui no crânio, tá bom?
E isso vai gerar muito muco, ou popularmente chamando de catarro, né? E isso incomoda demais. A pessoa começa a espirrar muito. E por que que isso acontece? Olha só, nas células, entre as células do sistema imunológico, tem um tipo muito especial de célula chamado linfócito B. Anote aí para mim. Linfócito B. Esse B, gente, vem de baço. Baço é uma glândula, é um órgão que se situa aqui na cavidade abdominal, né? Ali perto do umbigo, perto do umbigo, fica ali naquela proximidade. E esse baço, ele recebe células que se amadurecem lá na medula óssea, migram para o baço e do baço vai para a corrente sanguínea e para o sistema linfático. Esses linfócitos que são maturados no baço, eles são chamados de linfócitos B, por isso B de baço. E sabe qual que é o papel dessas células? Produzir anticorpos. Anticorpos são proteínas que são sintetizadas pelos linfócitos B, ativos e preparados para isso. Então, primeiro passo, o linfócito B se transforma em plasmócito e esse plasmócito começa a liberar na corrente sanguínea um tanto de proteína chamada anticorpos. Gente, entenda o que eu vou dizer, anote no seu caderno. Sem anticorpos, você não sobrevive. Eu vou insistir nisso. Sem anticorpos, o seu organismo não sobrevive. São proteínas essenciais à vida. Os anticorpos são proteínas sintetizadas pelos linfócitos B, ativados na forma de plasmócito. Eles servem para proteger o seu intestino, para proteger a mucosa. Sabe a lágrima que escorre pelos olhos quando você está triste ou emocionado? Está cheio de anticorpo. A saliva também contém muito anticorpo. Esse muco que escorre do nariz quando você está com alergia é lotado de anticorpo. E para que esse anticorpo, então? Para bloquear vírus, ele se liga em vírus, bactérias e outras proteínas. Só que parte dessas proteínas, onde os anticorpos se ligam, às vezes, atenção nisso, são parecidas com as proteínas do nosso próprio corpo. E se de repente essa proteína, esse anticorpo, começa a se ligar especificamente em tecidos do nosso próprio corpo, isso pode gerar inflamações no local. Lembra quando eu estava falando agora há pouco sobre a inflamação que aconteceu lá na articulação do joelho? Aquela artrite? Uma das causas daquela artrite é anticorpos, que nós chamamos de, anote aí para mim, fator reumatoide. É um anticorpo específico para uma proteína do nosso corpo que acaba gerando complexos lá na articulação, lá no joelho, lá no cotovelo, lá no dedo. Isso vai gerar inflamação no local. Tá vendo? Ah, e a alergia? No caso da alergia, os linfócitos B começam a produzir um tipo de anticorpo especial chamado imunoglobulina E, ou IgE. E esse IgE acaba levando a uma degranulação de mastócitos. Opa, peraí, professor doutor Luiz Augusto, está ficando muito complicado. Eu não estou entendendo, é informação demais. Calma, segura um pouquinho que você vai entender agora. Olha só, toda alergia, a única coisa que você precisa saber é isso. Toda alergia tem como fundo de base, como origem, a produção em excesso dessa IgE. Anote aí para mim,
I, a letra G minúscula e a letra E maiúscula. IgE, ou imunoglobulina E, ou anticorpo do tipo E. Ok? Quem que produziu esse anticorpo? Os linfócitos B. Por que que ele produziu esse anticorpo? Porque é importante para a sua saúde. Sem anticorpo, nosso organismo não funciona bem. Tá? Aí nós teríamos muitas bactérias, nós teríamos muitos vírus, protozoários e assim por diante, e nós morreríamos. Os anticorpos servem para matar vírus, para matar bactérias. Sem eles, a gente literalmente não sobreviveria. Mas o excesso desse anticorpo do tipo IgE acaba levando a um processo inflamatório muito agudo, muito intenso, muito rápido, que gera todos os sintomas da alergia. Viu que interessante? Mas então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber por que motivo o meu corpo produziu muita IgE, muito anticorpo do tipo E, contra a poeira, contra o ovo, se você tiver alergia ao ovo, contra a lactose, se você tiver alergia ao leite, e muitos outros alimentos causam alergia, ou morango. Vamos pegar um outro aí. Camarão, tem muita gente que tem alergia a camarão, entre vários outros. Por que exatamente você ou uma outra pessoa que você conhece desenvolveu alergia contra um determinado alimento? É uma pergunta que vale $1 milhão. Ninguém sabe exatamente o motivo de um indivíduo começar a fazer anticorpos contra uma determinada proteína do alimento ou da poeira, ou de um cheiro que ele sente. Mas o fato é, toda vez que a gente pega um paciente que tem alergia, não precisa ser só rinite, sinusite, pode ser também de pele, a pele fica muito avermelhada, dá muita coceira. Esse tipo de processo, ele está diretamente relacionado com essa superprodução de anticorpos do tipo IgE. Então, fechando a história, tem muita IgE contra uma determinada proteína, pode ser do alimento, pode ser da poeira, pode ser do ar, pode ser de um cheiro, você tende a desenvolver alergias contra aquela substância. Ok? Então, a molécula-chave aqui no caso é a IgE. E no caso lá da artrite e da artrose, como eu estava explicando, o fator reumatoide, que é outro tipo de anticorpo produzido pelo linfócito B, que acaba atacando as articulações. Então, resumindo, com o excesso desses anticorpos no sangue, o seu sistema imunológico acaba entrando em desequilíbrio. E esse desequilíbrio, essa tendência a fazer uma reação muito intensa, muito exagerada, acaba levando aos sintomas, que pode ser a dor em excesso lá nas articulações, que pode ser esse excesso de secreção. Então, não se engane. Toda vez que alguém falar assim, ele está espirrando demais, deve ter tido uma queda da imunidade. Está errado, gente. Não é uma queda, é um excesso. É o sistema imunológico que está fazendo algo que ele não deveria fazer. Então, não foi uma queda da imunidade, foi um excesso. É uma inflamação em excesso. E aí, vem agora o próximo passo. O que eu faço então? Professor Dr. Luiz Augusto, qual que é a dica, qual que é a estratégia para eu me prevenir dessas condições patológicas, onde eu tenho um excesso de células imunológicas fazendo o que não deveria estar sendo feito? Então, vamos anotar a resolução dessa aula, que é como se prevenir desses distúrbios, desses desequilíbrios do sistema imunológico. Seja ele a alergia, seja ele a artrite, ok? Gente, vamos lá. Todo processo imunológico, todo evento imunológico que é realizado por essas células do sistema
elas têm como fundo, como base, como origem, um processo desencadeado por alguma substância, por alguma molécula, não é do nada. As células não começam a fazer algo errado simplesmente porque elas querem. Elas precisam de um estímulo, elas precisam de uma ação, elas precisam de um primeiro passo. E esse primeiro passo é exatamente aquilo que você coloca para dentro do seu corpo. Seja por meio da alimentação ou por meio dos líquidos que você ingere. Mas não só isso. Tudo que você passa na pele, sim, cosméticos, maquiagem, tudo isso, olha, desodorante nas axilas, todo tipo de pomada, tudo isso ao longo do tempo na sua vida vai estimulando as células do sistema imunológico ao ponto de um dia ela começar a produzir anticorpos do tipo IgE ou um fator reumatoide em excesso. Isso são chamados de agentes pró-inflamatórios. Ok? Então, o que são esses agentes pró-inflamatórios? São moléculas, substâncias que nós vamos colocando para dentro do nosso corpo, seja por meio da alimentação, por meio de um cosmético, por meio de uma maquiagem, né? As mulheres que usam maquiagem, um desodorante. E, gente, olha, muitas vezes até a forma como você processa o seu alimento. Exatamente. Se eu pegar, por exemplo, uma panela de alumínio, e eu faço muita comida com panela de alumínio, eu vou colocar para dentro do meu organismo alumínio. E o alumínio, ele acaba inibindo grande parte dos mecanismos de regulação e de equilíbrio do sistema imunológico. Tá vendo? Então, é ao longo do tempo, essas coisas são cumulativas. Não é da noite para o dia que a pessoa se torna alérgica. Não é da noite para o dia que a pessoa vai desenvolver uma artrite, uma artrose. Ok? Então, são estímulos pró-inflamatórios que vão se acumulando no organismo ao ponto de um dia ele acabar reagindo em excesso contra aquelas moléculas que você foi acumulando. Ok, mas então como que eu faço para reverter esse processo? Qual que é a estratégia para que eu consiga ficar livre desses efeitos cumulativos no meu corpo? Gente, atenção. Essa é a informação mais importante da aula. Você precisa colocar na sua alimentação diária agentes anti-inflamatórios, que são alimentos naturais que diminuem a pressão e o estímulo sobre as células do sistema imunológico. Porque a gente vive numa sociedade extremamente tecnológica. A gente convive o tempo inteiro com plástico, com alumínio, com benzeno, com uma série de outras substâncias inflamatórias. Inclusive, olha só, agrotóxico nos alimentos que são produzidos com agrotóxico, não é? Proteína demais, muita proteína animal. Tudo isso força o sistema imunológico a inflamar, a gerar muita resposta contra esse tanto de molécula que você põe no seu corpo. Você tem que botar isso em equilíbrio. E qual que é a estratégia para equilibrar? Fornecer para as mesmas células que vão desenvolver uma resposta imunológica intensa algo que permita para elas falar assim, não, espera aí, dá um tempo, não precisa de tanta inflamação. O que eu faço para diminuir essa inflamação? Aí que entra a estratégia da gente adicionar na nossa dieta, no nosso alimentação diária, substâncias, alimentos que provoquem o efeito contrário, que façam com que as células imunológicas não desenvolvam anticorpos contra essas proteínas que a gente está consumindo em excesso, contra essas moléculas presentes em tudo isso que a gente coloca no dia a dia, para dentro do nosso corpo. E que substâncias são essas? Gente, olha só, é fácil entender. Sempre que você pegar
alimentos naturais, não industrializados, coloridos, né? Então, frutas. Tem fruta. Cada fruta tem uma cor diferente. Aquelas substâncias que compõem aquelas cores das frutas são anti-inflamatórios. As verduras, as folhas, que também contêm essa cor diferenciada, também são agentes anti-inflamatórios. Tá bom? Então, todos esses componentes coloridos nos alimentos naturais, eles têm um poder extremamente benéfico sobre as células do sistema imunológico. Quer mais? Anote aí para mim. Sais minerais. Tem sais minerais que têm um efeito direto sobre o equilíbrio das células imunológicas. O zinco é um deles, o magnésio é um outro, tá? E selênio é um outro. E se faltar esses sais minerais no seu organismo, o seu sistema imunológico vai ser super estimulado ao longo da vida até chegar nessas condições inflamatórias excessivas. Então, eu preciso colocar na minha dieta estes alimentos que contêm esses sais minerais. Se eu esqueço de consumir um dia que seja, isso já vai diminuindo na minha corrente sanguínea. E a inflamação começa a aumentar. Olha só. Outra coisa que não pode faltar de jeito nenhum, gente. Água. Água é absolutamente vital, porque a água, ela vai, além de distribuir os sais minerais entre todas as células do seu corpo, incluindo a medula óssea, onde são formadas células do sistema imunológico, ela vai levar para todas as células do corpo também as vitaminas, que também são essenciais para o funcionamento do sistema imunológico. Entre elas, a vitamina D, ok? E a vitamina D, que vai ativar as células do sistema imunológico, eu posso adquirir ela também de uma outra forma, que é o banho de sol. Mas qual a quantidade de sol que eu tenho que tomar por dia? E se essa quantidade de sol fizer o efeito contrário, que é danos no DNA da célula, provocando, por exemplo, um melanoma? Então, todo esse sistema, todo esse equilíbrio depende da dosagem. Se eu não souber dosar, eu acabo entrando em desequilíbrio. E é isso que a gente tem que evitar. Tá ok? Portanto, equilíbrio na alimentação, água, sais minerais, verduras, frutas serão essenciais para que você possa diminuir o estresse sobre as células do sistema imunológico, evitando que essas doenças aconteçam. E aí vem uma última dica muito importante. Existem alguns suplementos alimentares que você pode e deveria, eu recomendo fortemente que você adicione à sua dieta. Esses suplementos alimentares, eles têm um efeito direto sobre as células do sistema imunológico. E que suplementos são esses? Existe um suplemento presente em grande abundância no leite materno, que é aquele leite que vai do 1º até o 15º dia de amamentação. Esse leite contém um suplemento chamado fatores de transferência. Para que ele serve? Ele serve para equilibrar a função das células imunológicas. Equilibrar, gente, é nem para mais, nem para menos. É para manter as células no estado basal, um estado em que não vai comprometer a função dessas células. Ela não vai fazer nada em excesso, ela vai fazer no equilíbrio. Tanto isso é verdade que crianças que se alimentam do leite materno, desse colostro, que vai do 1º ao 15º dia de amamentação, não tem sinusite, não tem renite, não tem bronquite, né? Não tem asma, não tem problemas respiratórios, não tem problemas intestinais, porque o sistema imunológico fica altamente equilibrado, funcionando sempre na dose e na quantidade certa.
A mãe transfere para o filho essas moléculas, essas proteínas, chamado fatores de transferência, que tem esse efeito terapêutico sobre as células do sistema imunológico. A boa notícia é que esses fatores de transferência, eles são autorizados, inclusive aqui no Brasil, para consumo por adultos, na forma de cápsulas. E se você coloca na sua dieta pelo menos uma cápsula dessa diária, isso vai reequilibrar o seu sistema imunológico que está trabalhando em excesso, e todo esse processo inflamatório que a gente aprendeu aqui no início da aula, que é a artrite, as alergias, tende a diminuir. Viu só que beleza? Então, fica aí então essas 4 técnicas que vocês podem colocar na sua vida a partir de hoje para evitar que esses problemas inflamatórios, como a artrite, as alergias, aconteçam. Sais minerais, essas frutas, verduras que contêm esses componentes, né, coloridos, água e fatores de transferência, como suplemento alimentar, equilibrando o seu sistema imunológico. Essa é uma forma extremamente efetiva para evitar que o seu sistema entre em desequilíbrio e leve a essas condições clínicas que ninguém quer e não é desejável para ninguém. Tá bom? Olha só, esse nosso workshop, ele tem horário para terminar, que é exatamente às 21 horas, e falta 15 minutos para as 21. O que nós vamos fazer agora, nesse momento final, eu quero trocar uma ideia com vocês, caso você sofra de alguma dessas condições, caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta específica sobre artrite, artrose, alergia, vamos conversar juntos agora? Neuci, você consegue organizar para mim aí, por gentileza? De repente, quem queira fazer alguma pergunta, levanta a mão e aí a gente seleciona. Quem levantar a mão primeiro vai ter prioridade, tá? Na hora de poder fazer a pergunta. Aí a gente abre o microfone, você pergunta e a gente tenta responder o máximo de perguntas que nós pudermos aí até dar o horário, que é às 21 horas. Então, nós temos 15 minutos, eu acho que dá para responder aí pelo menos umas 5 pessoas, cada um fizer a pergunta bem breve, tá bom? Vamos aproveitar então para a gente aprender juntos. De repente, a sua dúvida é a dúvida de um outro colega e aí a gente aprende juntos, tá bom? Então, vamos lá? Maravilha, já temos a Maria Torres com o microfone aberto. Boa noite, Maria. Boa noite, Dr. Luís. Desculpa, Boa mas fiquei noite, com uma curiosidade em relação às alergias. sim. Eu fiz um teste de intolerâncias alimentares em 2015 ou 2016 e deu intolerância muito grave à lactose, ao glúten, ao marisco e ao porco. Nem de propósito, eu venho de uma região de Portugal onde a comida é saturadamente pão, leite, porco, e o marisco eu cada vez que comia parecia que estava com borbulhas ou assim, podia já ser uma reação. Com que regularidade é que a gente deve fazer o teste? Sim. Então, Maria, como a gente aprendeu aqui hoje, essa alergia, ela não vem da noite para o dia, é um processo cumulativo. Então, foi ao longo dos anos que você foi se alimentando, faz parte da sua dieta, né? Faz parte da sua cultura. Então, ao longo dos anos, você foi desenvolvendo anticorpos contra essas moléculas presentes nesses alimentos. Por que isso aconteceu com você e não com outra pessoa? Isso tem relação com a sua herança genética. Isso tem relação com as células-tronco que o seu corpo tem. Não significa que uma outra pessoa também vai desenvolver a mesma intolerância àquele alimento. Tá? Depende da sua tendência genética. Então, a estratégia é a seguinte. Quando você fez esse teste, lá com o imunologista, com o médico, com o alergista, o que ele estava pesquisando? Olha, será que você
está desenvolvendo uma intolerância a determinado alimento? Se sim, o que ele vai procurar fazer? Retirar da alimentação aquilo que está gerando o incômodo. E a tendência é que, com o tempo, o seu sistema imunológico volte ao equilíbrio. Mas não é bem assim, Maria. Infelizmente, os médicos, eles não atuam diretamente sobre as células do sistema imunológico. Eles não te oferecem tratamentos que vão permitir que as células do sistema imunológico possam desenvolver o reequilíbrio, a reeducação. E o importante é você introduzir na sua dieta substâncias que vão fazer com que as células imunológicas possam reequilibrar. Deixa eu te contar por que disso. É simples, olha. Os linfócitos T, quando eles produzem muito IL-5, que é um tipo de interleucina, tá? Uma citocina produzida pelos linfócitos T, real tipo 2, vai fazer com que os linfócitos B produzam muita IgE. E esse excesso de IgE é que causa alergia. E por que os linfócitos T estavam produzindo muito IL-5? Porque estava em desequilíbrio. E esse desequilíbrio aconteceu por quê? Excesso, excesso, excesso. Para reequilibrar, você precisa dar outros tipos de estímulo para esses linfócitos, que mostre para ele, olha, calma, você não precisa fazer tanto IL-5, não precisa disso tudo. E a única forma que ele aprende a fazer isso, eu estou sendo literal, é aprender mesmo, é através de moléculas que você introduz no seu dia a dia, na sua alimentação, que permitam essas células a não produzir aquele excesso de IL-5. Isso existe. Os sais minerais estão aí para nos mostrar isso. Os polifenóis, que são essas cores presentes nos alimentos, presentes nas verduras, nas hortaliças, está aí para nos mostrar isso. Os fatores de transferência, que são esses suplementos alimentares, está aí para nos mostrar isso. Então, quando você introduzir na sua alimentação, na sua dieta, essas moléculas, isso vai diminuir o processo inflamatório, isso vai diminuir a alergia. Atenção, não é que a alergia vai sumir da noite para o dia se você continuar introduzindo a mesma quantidade de alimentos que você já é alérgica. Então, primeiro você retira o estímulo durante um tempo, reequilibra o sistema imunológico, tá bom? Com essa dieta, com esses suplementos, e aí essa alergia tende a desaparecer. Então, espero que eu tenha conseguido te responder, Maria. Temos o Valderir com o microfone já aberto. Boa noite, Valderir. Boa noite. Olá, boa noite. Olá. Então, eu tentei introduzir os fatores de transferência na minha rotina, mas eu tomo imunossupressores para controlar minha artrite reumatoide. Sim. E aí eu tive um processo inflamatório que eu até falei numa reunião passada para o senhor. E eu gostaria de saber como e quais produtos eu posso introduzir para poder fazer uso do fator de transferência sem ter um desgaste muito grande com relação à dor, entendeu? A processos inflamatórios. Entendi. Retirada do imunossupressor e a entrada do fator de transferência. Entendi, Valderia. Sua pergunta é muito importante. Antes, só fala para nós da onde que você está falando, de qual cidade, só para a gente conhecer. Tá. Eu sou de Brasília, eu estou falando... E eu tenho desde os 23 anos, infelizmente, eu deixei a doença se desenvolver na minha vida, né? Entendi. E aí, eu estou tentando, mas eu não sei que produtos que eu posso usar e qual é a forma de fazer essa introdução do fator de transferência. Eu gostaria muito de começar o tratamento e não tenho orientação de como fazer isso, uma orientação mais... técnica, né? Não, vamos resolver isso agora, Valderia. Olha só. Olha o que você está dizendo para nós. Tem muitos anos que você já
tem a inflamação nas articulações. Então, o que nós já temos aí instalado? Um problema de cicatrização. Nós já temos uma lesão no tecido. E toda vez que você movimenta, causa dor. Então, parte dessa dor não é mais por causa da inflamação. Parte dessa dor é por causa da cicatriz que ficou ao longo do tempo. Esta condição, reverter isso, é através de cirurgia, infelizmente. Então, essa indicação cirúrgica é só o médico que pode dar, porque depende da extensão da lesão que você tem. Quando o médico tenta cuidar dessa dor e eliminar essa dor com corticoterapia, que é o que você está fazendo, trabalhando com corticoides, que são esses anti-inflamatórios, a única coisa que ele está fazendo é diminuir o infiltrado, diminuir a quantidade de células que estão chegando lá na lesão. E agora fala para mim, está adiantando? Não está. A lesão continua lá. E as células continuam chegando. O que nós precisamos fazer é diminuir com o tempo esses anti-inflamatórios, esses corticoides, e introduzindo os fatores de transferência. Os dois juntos não funcionam. Porque quando você está tratando o seu organismo com corticoide, junto com fatores de transferência, é como se você estivesse tentando apagar fogo com álcool. Entende? Vai dar mais fogo ainda, vai dar uma explosão danada. O organismo não funciona desse jeito. Não dá para você usar os dois ao mesmo tempo. Você vai ter que optar entre sentir um pouco de dor a mais durante um tempo, para que você possa reequilibrar o seu sistema imunológico com fatores de transferência. Aí não importa o tipo que você vai usar, se é com zinco, se é sem zinco, se é só a proteína, isso não vai fazer tanta diferença. O mais importante é que a gente consiga, olha o que eu estou dizendo, diminuir a dependência do seu organismo de corticoides. Porque ele já está se tornando resistente aos corticoides. E até agora você não permitiu que o seu sistema imunológico aprenda por si mesmo o que ele tem que fazer com essa lesão que está lá no joelho. Porque toda vez que você sente um pouco de dor, entra com corticoide, aí você mata as células. E ao matar as células do sistema imunológico, eles não aprendem com a lesão que ficou. Não dá tempo. Uma célula imunológica, ela dura 72 horas. A célula, antes de morrer, ela precisa ensinar para a outra que está chegando o que ela tem que fazer. Se você mata ela antes com corticoide, por que você está matando? Porque isso é literal, tá? Por isso que tem responsabilidade técnica, por isso que só o médico que pode prescrever. Os corticoides matam células imunológicas e fazem com que aquela inflamação diminua. E a tendência é que a dor desapareça. Mas o que nós estamos observando no organismo? Justamente o contrário. Porque as únicas células que estão chegando lá na sua inflamação no joelho são células que não têm a informação correta do que ela precisa fazer no joelho. Então, vai ser fundamental que você retire, mas a única pessoa que pode fazer isso é o seu médico ou você mesma, é uma decisão sua ou do seu médico, o profissional que você contratou, para retirar os corticoides e incluir os fatores de transferência. Os dois juntos não vai funcionar. É por isso que não está funcionando. Tá bom? Então, ó, qual que é a orientação técnica que eu estou te passando? Isso aqui é uma consultoria técnica, tá? Inclua o plus, por exemplo, na sua dieta alimentar, 2 cápsulas a 3 cápsulas por dia, durante essa fase aguda de inflamação que você está tendo, mas durante o período que você estiver usando o plus, você não pode usar concomitantemente os anti-inflamatórios. Aí você vai chegar para mim e vai falar o seguinte: ah, professor doutor Luiz Augusto, eu fiz isso e a dor aumentou mais ainda. Mas não vai ser por muito tempo.
Essa dor vai aumentar porque você está reeducando o seu sistema a ponto de que ele aprenda que ele não pode mais gerar aquele tanto de inflamação que ele gera. Demora um tempo, tá? Lembre-se que tem anos que você está tentando terapia com corticoide e não está trazendo o efeito esperado. Então, você tem que fazer o outro mecanismo, que é reeducar e reequilibrar o seu sistema imunológico. Mas é impossível reeducar o sistema imunológico matando as células. Entende? Quem faz o equilíbrio do sistema imunológico são os linfócitos. Se você usa corticoide, você mata os linfócitos. Entende? Então é impossível. É impossível você permitir que o seu sistema entre em equilíbrio matando as células regulatórias com corticoides. Então não dá para usar os dois ao mesmo tempo. Tá ok? Você vai ter que optar para o tipo de tratamento que você quer. Ou você faz o tratamento natural com os fatores de transferência, que é um deles, existem outros, ou você faz o tratamento com medicamento, que são os corticoides, tá? E aí eu vou insistir nisso. Os corticoides, eles têm um efeito temporário, porque a inflamação vai continuar lá. Enquanto você não ensinar para o seu sistema imunológico que ele não pode inflamar naquela intensidade que ele está inflamando, os corticoides vão ter um efeito temporário. E não é isso que você quer. Você quer se prevenir das dores nas articulações. Então, fica aí a nossa orientação técnica. Ok? Vamos para mais uma? Vamos lá. Boa noite, Altamir. Boa noite, boa noite. Doutor, boa noite, doutor. Boa noite. O senhor sabe que eu sou seu barbeiro, né? Sim, mas para quem não te conhece ainda, fala de onde que você está falando. Sou Altamir, aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, filho do Anderson Carpes. Isso. Filho do Anderson Carpes. Muito bom. Vamos lá, Altamir. Doutor, é o seguinte, ó. Eu fiz algumas anotações aqui e as nossas células, elas nascem e morrem todos os dias, ok? Então, quer dizer que o nosso sistema imunológico, ele é formado pelas nossas células, né? Então, a pergunta é, quem que educa essas células? Tá? Uma pergunta. E outra pergunta é o seguinte, o senhor já falou aí do Plus. Eu posso usar esses produtos da For Life como um alimento suplementar para ele ser um agente inflamatório no meu sistema imunológico? Anti-inflamatório. Não é anti-inflamatório. Claro. É anti-inflamatório. Os fatores de transferência têm um efeito anti-inflamatório. Ele diminui a inflamação. Como, por exemplo, as inflamações nas articulações, que causam artrite, como, por exemplo, as inflamações que causam as alergias. Olha só que beleza. E por que isso? A sua pergunta é muito inteligente. Viu, também? Muito inteligente. O que gera essa educação do sistema imunológico? Veja só. As células do sistema imunológico são os linfócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, mastócitos, células dendríticas, macrófagos, nascem na medula óssea todos os dias. Só que essas células, elas têm um tempo de vida na circulação, que é, em média, 72 horas. Essas células, elas têm que nascer de novo, tem que vir uma nova no lugar dela. Só que as células que vão morrer, antes delas morrerem, elas interagem com as células que estão chegando. Ensinam para essas células que estão chegando o que elas podem e o que elas não podem fazer. Liberando para elas moléculas específicas, proteínas específicas, chamadas citocinas, interleucinas, fatores de transferências produzidos pelas próprias células do sistema imunológico, que ensinam, literalmente, para aquelas células novas que acabaram de chegar,
o que ela tem que fazer pelo seu organismo. É belíssimo. É belíssima essa interação de uma nova célula que está chegando com uma célula antiga que está partindo. Ok? Por isso que a gente tem que evitar os corticoides, os anti-inflamatórios. Porque quando você usa um corticoide, quando você usa um anti-inflamatório, olha o que acontece. Literalmente, essas substâncias matam literalmente os linfócitos antes das 72 horas. Antes que elas tenham a oportunidade de ensinar para os novos linfócitos que estão surgindo o tipo de ação que ele tem que fazer no seu organismo. Percebe? Então, essa interação entre as células, esse aprendizado de uma célula com a outra, não deveria sofrer uma interferência tão brusca, tão intensa. Ah, mas espera aí, professor Dr. Luiz Augusto, tem hora que é necessário. Tem hora que é necessário usar um anti-inflamatório. Sim. Porque se eu tiver uma inflamação em excesso no pulmão, o paciente pode morrer. Se eu tiver uma inflamação em excesso no coração, o paciente pode morrer. E por isso que os médicos têm disponível essa ferramenta, que é muito importante. Mas isso não pode servir de muleta, isso não pode servir de artifício para que você possa reequilibrar o seu sistema imunológico. Porque, na verdade, você está fazendo o contrário. Você está evitando que ele aprenda consigo mesmo o que ele tem que fazer em prol do seu organismo. Tá? Então, se você usa fatores de transferência, você está usando um anti-inflamatório natural, que é o anti-inflamatório do leite materno, né? Que é fantástico, maravilhoso para o reequilíbrio do sistema. E esse processo de educação ele é molecular. Uma célula libera moléculas para outras células dentro do seu corpo, na corrente sanguínea, nos vasos linfáticos, nos linfonodos, no timo, no baço, na medula óssea, no intestino, na mucosa de todo o trato gastrointestinal, no pulmão, E ali é que vem a beleza, ali é que vem o equilíbrio. Isso não pode ser da noite para o dia, isso é todos os dias, gente. Então, se você usa um anti-inflamatório como um medicamento, está errado. Está errado. O anti-inflamatório é para você usar todos os dias, para que o seu sistema imunológico seja o seu amigo e não o seu inimigo. Para que ele evite esse excesso de ação imunológica no seu corpo. Tá bom? Então é isso. Vamos para uma última, então, pergunta, Neuci. Realmente não vai dar mais tempo da gente responder mais uma. Agora já é 9h05, a gente responde mais uma e depois a gente encerra. Só convidá-los, até antes de encerrar, pessoal, antes de responder essa última pergunta. Então, olha, na nossa próxima segunda-feira, então, agora vai ser dia 29 de março, nós vamos falar sobre distúrbios gastrointestinais, tá? Estejam aqui comigo, então nós vamos falar sobre distúrbios gastrointestinais. Isso é uma aula-chave, onde vocês vão ver o tanto de problema que acontece no intestino, são as famosas disbioses, e como que isso desequilibra o seu sistema imunológico e a gente precisa reequilibrar, tá? Então, na próxima segunda-feira, dia 29 de março, nós vamos falar, então, sobre os distúrbios gastrointestinais. Antes de responder a última pergunta, Neuci, se você puder, por gentileza, disponibilizar para o pessoal o link para quem precisa do certificado desse workshop, é só clicar no link aí, ir lá, responder as perguntas da aula de hoje e depois solicitar o certificado, tá bom? E tá aí o link para quem precisar. E vamos para mais uma questão aí. Não sei quem que levantou a mão aí na ordem, quem puder falar. Organiza para nós, Neuci, por gentileza. Seria a Cássia, mas ela abriu o microfone e fechou, então agora é a Claudiana. Olá, boa noite a todos. Boa noite, doutor Luiz. Sou a Claudiana, Boa de noite, Goiânia.
Goiânia, muito bem. Sim, o senhor falou um pouquinho, né, a respeito de eu ter um pouco da resposta do que eu quero agora, mas o caso aqui é uma pessoa que tem lúpus, artrite reumatoide, fibromialgia e hipotiroidismo. São doenças que estão, assim, tão calmas, não estão tão, não tá tendo, não tá, como se diz, ativa, né? Tem um diagnóstico, mas não está ativa. Só que ela toma medicamentos para essas enfermidades. E gostaria de saber se ela precisa parar com as medicações para tomar o fator de transferência ou alguma dessas medicações pode seguir tomando junto com o fator de transferência. É uma excelente pergunta, é uma excelente pergunta. Então, o que acontece? Certamente, nesse coquetel de medicamentos que esse paciente toma, tem corticoides. Mesmo porque ele está passando por muitas inflamações. Lúpus é um problema também de anticorpos em excesso que o organismo desenvolveu contra várias proteínas do corpo. Certo? É uma delas. Então, é mais uma doença autoimune. Esse problema na tireoide que ela tem também pode ser por causa do excesso de anticorpos que ele tem. E qual que é a forma que o médico encontrou de tentar equilibrar o sistema? Usando os corticoides, matando linfócitos. Aí, se você corta os corticoides, o que vai acontecer? Vai vir mais uma gama de linfócitos novos, que não sabe o que fazer. E aí ele vai começar a produzir ainda mais inflamação contra esses tecidos. E aí a pessoa vai ficar ainda mais inflamada. Então é extremamente sensível equilibrar isso. Você foi no caminho certo, aumentando aos poucos a dosagem de fatores de transferência e diminuindo aos poucos a dosagem dos corticoides, a ponto de não precisar usar mais. Mas isso tem que ser uma ação conjunta com o médico. Não dá para você cortar os corticoides sem ele souber. É você que tem que experimentar, é o paciente que tem que experimentar. Mas é possível fazer essa mudança? Sim, é possível. Usar os dois ao mesmo tempo é possível também? Depende, desde que ao longo do tempo você faça, vamos colocar entre aspas, esse desmame dos anti-inflamatórios. Mas isso só vai acontecer quando as células imunológicas aprenderem que não é para fazer mais tanta inflamação como ela fazia antes ao longo do tempo. E nós não sabemos qual que é o estímulo que está gerando a inflamação. Porque como que começam essas doenças autoimunes? A gente ainda não conhece os mecanismos moleculares que levaram ao início, ao start. De repente, a pessoa começa a desenvolver. E se a gente não corta o nó pela raiz, e como que isso é possível? Com os anti-inflamatórios. E não com os anti-inflamatórios corticoides, mas com os anti-inflamatórios naturais, que têm esse efeito direto sobre o equilíbrio das células imunológicas. Então, aumentando aos poucos os fatores de transferência, diminuindo os corticoides, a tendência é o organismo entrar em equilíbrio ao longo do tempo, mas isso demora. E se a crise inflamatória for intensa, o médico tem que saber, porque o lúpus é uma doença séria que pode afetar, por exemplo, as membranas que revestem o coração, e o paciente pode vir a desenvolver até uma parada cardíaca. Então, não dá para brincar com esse caso. Não dá para ficar tentando o equilíbrio ali sem um acompanhamento médico. Tá bom? Então, só tomar muito cuidado com isso. Mas, sim, é possível substituir essa terapia natural anti-inflamatória pelos corticoides. Tá? Então, é isso. Muito bem, Nelson. Então, muito obrigado a todos por esse momento. Agradecer demais aí a presença de todos. E esperamos aí nos ver na segunda-feira, falar sobre distúrbios gastrointestinais, tá bom? Obrigada a todos. Obrigada, doutor. É sempre uma honra essas aulas. Sempre aprendemos muito.
Agradeço de coração. Parabéns pela aula, fantástica aula. E vou estar abrindo o microfone de todos para que todos possam se despedir com muita alegria. E segunda-feira nós estaremos aqui de volta. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada, doutor. Boa noite a todos. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Boa Luiz. noite, Obrigada. gratidão. Boa aula, doutor. Boa noite. Boa noite.